Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Meta News. Sou Gutenberg Leite, diretor executivo do Grupo Meta RH. Temos a satisfação de receber o Gustavo Leme, diretor de Recursos Humanos e Comunicação da Capitalis e também colunista do Mundo RH. Vamos falar hoje sobre a gestão ágil nas organizações. Gustavo, você poderia nos definir o que é um modelo ágil de gestão nas organizações? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Grupo Meta por ter convidado a fazer esse debate, essa troca de ideia. As provocações que eu vou trazer aqui não necessariamente são conceitos enraizados, mas talvez um sistema de crença meu do que tudo isso significa para as organizações. Quando eu falo em metodologia ágil, choca um pouco, porque eu acho que as organizações de fato elas são ágeis. Talvez algumas em tempos diferentes, mas a ideia é que a gente sempre surpreenda o cliente numa velocidade que atenda o mercado. O que tem acontecido é que o dinamismo, seja pelo acesso à informação, seja pela tecnologia, que o dinamismo dessas indústrias, principalmente quando a gente fala do conceito de escalar, ela toma uma velocidade, uma fluidez ainda maior. E para você administrar essa fluidez e essas mudanças recorrentes, novos métodos, que são adaptações dos antigos, surgem. Então, por exemplo, os métodos ágeis eles têm um histórico no passado, não vieram de hoje, eles foram se aprimorando. E eu entendo que é um jeito de a gente conseguir, de uma maneira simples, conseguir priorizar e com uma recorrência menor, acompanhar as evoluções em ciclos menores. Então, para mim, metodologia ágil nada mais é do que você criar rotinas e hábitos, onde a frequência de acompanhamento é menor e o espaço para as pessoas também proporem melhorias dentro do que elas estão trabalhando também aconteça com maior amplitude. Então, para mim, isso é metodologia ágil. E atualmente, qual a relação com a tecnologia da informação? Bom, eu acredito que há muitas ferramentas, principalmente nas organizações que são globais ou que estão dentro de um território como o brasileiro, que é muito amplo. Você pode monitorar o avanço de projetos, a troca de informações, baseado em ferramentas que disponibilizam a informação e os estágios dos projetos a todos e a todo momento. Então eu acredito que existe, quando eu falo de tecnologia e método ágil, a tecnologia ela ajuda também a se gerenciar, E aí tem diversas ferramentas para gerenciar esse processo contínuo de acompanhamento. E como esse modelo tem contribuído na gestão ágil das organizações? Fazendo um comparativo, vamos imaginar, com 20 anos atrás, com a tecnologia da informação, a cada 6 meses os métodos, os processos são atualizados. Quer dizer, hoje você está utilizando por exemplo, um exemplo com celular. Com celular, com mando, ele já está, 2 anos já está obsoleto. Fazendo esse comparativo, como você vê essas mudanças no dia a dia? Eu sinto que assim, tem muito modismo aí no ar, Tem muito livro falando de metodologia, tem muita gente falando que adota a prática de uma, mas o que eu vejo é que tem, pelo menos na minha visão, 2 tipos de empresa. Uhum. Tem uma empresa que está experimentando, que tem uma estrutura mais tradicional e está usando algumas células para testar a metodologia ágil, e utilizando tecnologia como suporte, ou não. Eu conheço alguns métodos ágeis que nada mais é do que reunir as pessoas e, através de post-its, estabelecer acompanhamentos. Você pode ou não utilizar um sistema para divulgar o que está sendo tratado lá dentro. Normalmente se utiliza. E eu acho que existem outras empresas que elas nasceram já dentro, não de metodologias ágeis, de um mundo mais ágil. Hoje eu vivo esse ambiente, que é um ambiente de gestão de crédito, com alta tecnologia, um grupo de executivos e profissionais altamente capacitados, que é a Capitalis, e lá você não tem escolha, ou você utiliza e adapta o seu dia a dia com métodos ágeis, ou você está afadado em sucesso, porque a dinâmica do negócio, ela exige com que você utilize método ágil. Eu brinco, é que nem você ir para o Rio Grande do Sul, no frio, e não falar que não quer tomar chimarrão. Eu que fui para o Rio Grande do Sul, não gostava de chimarrão, eu me adaptei porque tomar chimarrão naquele frio faz parte da
né, da sobrevivência do gaúcho, não só da experiência de ser gaúcho. Então eu acho que algumas empresas que já estão nesse ritmo de mudança, de dinamismo, de fluidez, a metodologia ágil ela faz parte do processo, né? Eu acho aquele outro grupo de empresas que está trazendo a metodologia para um modelo onde é mais tradicional, eles ainda não entenderam ou ainda não sentiram o que é trabalhar, porque não envolve só o método, envolve uma forma de pensar diferente. Você está numa pista onde a velocidade ela é mais rápida, né? Então isso envolve mudança de estrutura, isso envolve mudança. Eu vou dar um exemplo que é muito comum em RH. A gente fala que as empresas têm que ter competência, né? Toda empresa que eu entrei, todo mundo que eu converso, se fala muito de competência. Mas quando você pergunta para o executivo de RH quanto tempo ele não revisa a competência, né? Ele fica um pouco até envergonhado, porque fala, não, acho que faz uns 8 anos, a gente criou isso. Então não se atualiza, você cria o modelo, mas não se atualiza. Numa empresa de gestão ágil, isso é recorrentemente. Então a revisão dos comportamentos, ela acontece, sei lá, trimestral, semestral, o negócio ele é vivo. E muitas vezes você tem pouco tempo para ir na parede e postar, né, as declarações de mudança na parede e o negócio está acontecendo de maneira automática, o negócio é dinâmico. Gustavo, e comparando a metodologia ágil do Brasil, tá, com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos e com o Japão, como é que nós estamos? Bom, eu acredito que a gente vive, me considero um grande estudioso, eu acredito que as grandes escolas de negócio, temos no Brasil algumas, né, como exemplo, mas as grandes referências mundiais, quando a gente pega Financial Times, por exemplo, como ranking, são fora do país. E eu acredito muito que nessas escolas, que são americanas, europeias, né, inclusive algumas asiáticas, elas têm uma proximidade muito grande entre a produção de conhecimento e a vivência prática, ou seja, as indústrias, o setor privado investe nas escolas de negócio para gerar pesquisa que são aplicadas de maneira rápida dentro do contexto empresarial. Então é natural, na minha visão, que o Brasil, a América Latina, ele venha beber da fonte dessas escolas de negócios, né? Então, quando você pergunta de referência, eu acho que a gente utiliza, né, as escolas de negócio e as empresas de fora como referência, muitas multinacionais têm trazido isso, mas eu também percebo que agora com essa estruturação de empresas, de startups, né, e a gente vê no Brasil, né, a Ilha do Silício, que é Florianópolis, o Porto Digital, que é em Recife, São Paulo, né, tem diversos polos de inovação, Belo Horizonte e outras cidades que eu posso estar esquecendo aí, que são polos de tecnologia, essas empresas que nascem, elas já adotam metodologia ágil por estar já dentro do ecossistema. Então, quando a gente olha para isso, eu entendo que a gente está começando a buscar ser uma referência na utilização de metodologia. Eu não vejo ainda o Brasil ainda como uma referência nisso, até porque esse universo de indústria, eu chamo de indústria, mas de startup, é algo até então recente. Eu comecei a trabalhar em 2001. Em 2001, o meu primeiro emprego foi numa startup. Nessa época a gente falava empresa de internet, né? O conceito de gestão ágil é relativamente novo. Eu tenho minhas outras crenças. Eu acho que o apelido gestão ágil, acho que é novo, mas por trás da gestão você tem rotinas, hábitos, ferramentas que, como a gente estava conversando antes de começar a entrevista, tem alguma base que vem da própria metodologia que a gente chama ou de TPM ou de Lean Manufacturing, que já não é tão nova, né? Eu acho que essas ferramentas elas vêm sendo adaptadas a um contexto de maior dinamismo de mudança. Eu estava até conversando sobre o Design Thinking, que todo mundo agora fala de design, tem escolas de negócio trabalhando isso. O design ele não é novo, né? Ele é antigo, né? Eu que tive a experiência de trabalhar em empresa de indústria de bens de consumo e trabalhar também principalmente numa indústria de moda, onde design era uma área, né? Não só um conceito, mas uma área, a gente já utilizava lá anos atrás o conceito de Design Thinking sem chamar de Design Thinking, sim, design. E quais as principais diferenças entre a gestão tradicional, fazendo um marco aí de, vamos dizer, essa última década, né, foi a década, né, que teve mais evolução, até pela tecnologia, inteligência artificial,
E quais as principais diferenças da gestão tradicional para a gestão ágil? Eu acho que eu vou tentar, para não ficar na ágil, até porque assim, eu conheço, mas não sou um especialista, apesar de vivenciar, eu não me considero um especialista, eu vou tentar trazer a diferença do que eu entendo entre uma gestão mais tradicional e uma gestão mais moderna, para não ficar preso ao conceito ágil. Eu acho que a gestão tradicional, ela vivia ciclos de mudança mais longos. Para isso, ela utilizava, mais uma vez, rituais, simbologias, né, movimentos de gestão de um negócio e de pessoas mais longos. Então, quando a gente fala de empresas mais tradicionais, há 20 anos atrás, as pessoas ficavam 40 anos trabalhando na mesma empresa, né? Hoje, as pessoas podem até ficar 40 anos na mesma empresa, mas a empresa não será a mesma. Então, esse dinamismo do próprio negócio faz com que o método de gerir negócio, né, mude. Então, uma empresa hoje, estava vendo uma pesquisa recente, se ela nascesse hoje, ela duraria 18 anos, né? Então, se você entra numa empresa, eu entrei em uma que tem 9, então, teoricamente, eu teria mais 9 até ela ser comprada, comprar outra, crescer e se caracterizar como uma outra empresa. Então, a diferença dos dois é que esse dinamismo de mudança, principalmente dos hábitos e consumos do consumidor, catapultado por acesso de tecnologia, faz com que as empresas tenham um dinamismo de mudança muito mais rápido. E, para isso, os métodos de gestão têm que ser mudados. Então, por exemplo, tinha um colega meu que falou assim, lançou o Uber, eu vou experimentar o Uber, né? Já é 2014, quando a gente começou a passear de Uber aqui em São Paulo, o Uber era uma experiência. Estados Unidos, 2008, 2007, já existia Uber, foi quando, né, começou. Então, já vejo o ciclo até chegar no Brasil. Aí ele falava, é uma delícia andar de Uber. Eu imagino os táxis, né, porque eu acho que isso vai impactar no táxi. E ele trabalhava com seguro de carro. Então, ele não entendeu o movimento, né, o movimento de concorrência é outro. O táxi bateu e realmente reduziu a demanda por táxi. Hoje até equilibrou, mas no primeiro momento as pessoas passaram a usar mais Uber. Inclusive, alguns taxistas foram para o Uber. Bom, segundo movimento, shopping ou estacionamento, as pessoas falaram, eu vou de carro ou eu vou de Uber? Porque fazia conta, às vezes compensava ir de Uber do que ficar de carro e deixar no estacionamento. Então, alguns estacionamentos começaram a perder volume de carro. Qual foi o próximo passo? Não, nessa sequência, as pessoas que tinham 2 carros, isso aconteceu comigo, eu passei a refletir, falei, eu vou ter um carro só, não vou ter mais 2 carros. E aí, lembra aquele amigo meu que cuidava de seguro? Os 2 carros faziam seguro com ele. Eu passei a fazer só um carro seguro. E não foi só eu, foram outras pessoas. Então, aquele Uber que era uma experiência que meu amigo olhou como um novo caminho, ele não percebeu que aquele negócio que teoricamente não tinha nada a ver com o mundo dele, impactou no emprego dele. Sabe o que ele hoje é? Ele é Uber. Ah, é? Ele virou Uber não por uma opção, por falta de opção. Mas o Uber, ele trouxe muita gente que não tinha condições de utilizar o táxi no Uber. E hoje eu percebo que no começo o impacto foi muito grande. Mas no dia a dia a gente percebe que já deu uma equilibrada, né? Deu equilibrada. Mas no caso dele, ele não conseguiu se realocar na empresa de seguro. E aí essa questão desse dinamismo da mudança, que a gente estava falando sobre ter um modelo de gestão tradicional e modelo de gestão mais atual, ele muda completamente porque esse dinamismo de concorrência ele muda, né? Você não sabe de onde vai vir o tiro. E faz com que as empresas se conectem mais com a periferia da mudança, provando coisas que antes ela não provava. Então, se a gente vê a Amazon, por exemplo, né, que é uma referência mundial, há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de estudar fora do país, e foi bem no momento que ela tinha comprado o Whole Foods, né, uma rede de supermercados renomada, né, vamos chamar orgânica, nos Estados Unidos. E você fala, por que a Amazon, né, que teoricamente começou vendendo livro, vai comprar uma rede, né? Então, se você não estiver conectado com os movimentos, e tem um porquê, né? Com esses movimentos de mercado e adaptando a metodologia que você faz gestão, você está fadado em sucesso. Para mim, o maior desafio hoje das organizações é modelo de gestão. Gustavo, quais as metodologias mais usadas para uma boa gestão ágil? Você sabe que eu estava há uns 1 a 2 meses com o diretor da Deloitte do Vale do Silício, que está, se não me engano, em São Francisco. Ele é professor da Singular University. E ele estava falando sobre desafio de escalar. Né? As empresas, todo mundo fala agora tem que escalar. E escalar sempre vem a palavra performance. Né? Você performa, você escala, abre IPO, né? Tudo está...
E eu perguntei para ele nesse evento, eu tive a oportunidade de ir com a CEO da Capitalis, e a pergunta que eu fiz para ele é: como que eu faço para escalar mais rápido? E ele falou: escale por conhecimento. Ou seja, gere mais conhecimento da sua empresa. Quanto mais conhecimento você gerar, a escalada em performance, que muitas vezes se baseia na tecnologia, ela é consequência. Aí eu estou indo na linha da pergunta do método, né? Porque talvez a resposta seja mais simples do que você imagina. E eu perguntei para ele: então como faz para escalar em conhecimento? Ele falou para mim: feedback. Feedback. Feedback com ciclos menores e rápido. Não, realmente o feedback é muitíssimo, eu diria, importante para qualquer gestão. Não é? E feedback é uma ferramenta de gestão. E outro dia eu estava conversando com um grupo de conselheiros e falei isso, o pessoal ficou meio parado porque parecia que eu tinha falado uma asneira, né? Gustavo, tanta ferramenta de gestão, você vai falar feedback. Aí eu falei: tem muita gente que confunde ainda feedback com avaliação de desempenho, com ciclo de balanço. Feedback acontece pontual, a gente pode acabar a entrevista e você der um feedback para mim, porque eu me postei bem aqui, porque eu usei palavras que são conectadas, né, com o público que vai estar assistindo, e você pode dar um feedback de orientação para mim, no sentido que eu podia ter feito isso ou aquilo, baseado na sua experiência. A gente nas empresas não faz isso com frequência, até porque para mim o latino ele tem receio de chocar, de criar conflito. Quando você tem que dar um feedback para o outro, muitas vezes a palavra feedback não vem como algo positivo. Normalmente, eu preciso dar um feedback para você, o cara lá vai descascar a batata comigo, vai falar alguma coisa que... É uma questão cultural, né? E o americano, né, voltando lá pro diretor da Deloitte, ele deu a resposta, né, que está conectada com a pergunta da metodologia, que feedback rápido, né, saber dar feedback rápido, gera conhecimento. Então, não seria nem necessário te perguntar se o feedback deverá ser aplicado em todo o processo da gestão. Sim, todo o processo. Tem algumas empresas que estão fazendo reunião de diretoria, por exemplo. Ao final da reunião de diretoria, você tem uma rodada formal de feedback. Então, nós dois, se estivesse sentado na mesma diretoria, você poderia falar para mim: Gustavo, eu entendo que na sua apresentação faltou talvez mais pragmatismo na conclusão, né, para a gente ser mais objetivo nas discussões e reflexões do plano. E eu saí de lá já com um feedback de todo mundo, entendendo que eu poderia melhorar nisso. Normalmente a gente deixa isso de lado, e esse de lado a gente perde tempo, evita, né, os confrontos e conflitos que podem gerar a verdade, e aí a gente vai recorrer a ferramentas sistêmicas, né? Então você espera 6 meses, aí nesses 6 meses você faz uma avaliação 360, e aí nessa avaliação 360, depois de 6 meses, que você vai dar aquele feedback que você poderia ter dado para mim na reunião de diretoria que você escolheu não dar. E é preciso ter coragem na gestão ágil? Coragem de dizer não? Eu acho que não só na gestão ágil, mas em todo. Eu acho que na ágil você tem que ter coragem ainda com muita frequência, né? Eu tenho uma crença que quando você tem independência intelectual, ou seja, você se preparou e tem conteúdo, né, nos níveis que você tem passado na organização, e você tem uma certa independência financeira, né, ou seja, essa capacidade de gerar recurso, ela não fica limitada apenas ao único empregador que você tem. Eu falo que você tem a liberdade de discutir pontos que muitos não têm. Eu vejo grandes executivos, às vezes, presos, né, à própria remuneração, né, e às vezes até o não conhecimento, a não atualização. Ele evita o conflito, ele não tem coragem de discutir porque ele tem medo de perder o status, né, da posição que é dada. Então, ele, no linguajar comum, ele engole sapo, isso vai lá para o estômago. Muitos têm problema de estômago, né, doenças que são somatizadas no estômago, porque ele não se sente confortável em conflitar com medo de perder o status quo. Na sua opinião, quais os desafios para se criar empresas inovadoras e ágeis? Bom, acho que o desafio está conectado à cultura, a sistema de crença, né? Para mim, a minha crença em relação a isso, primeiro, para mim, quando alguém fala que eu sou inovador ou que minha empresa é inovadora, quando eu acredito que a gente gera valor para o outro. Então, eu não posso falar que eu sou inovador. Quem tem que falar que eu sou inovador é a pessoa que eu gerei valor, né? Então, eu acho que tem muitas empresas criando departamentos de inovação, se auto-intitulando inovadoras, quando quem tem que falar que elas são inovadoras é o próprio cliente, né? É o outro.
Então, partindo do pressuposto que inovação tem a ver com geração de valor para o outro, as dores das empresas para ser inovadora é entender o que o outro precisa. Então, para mim, inovação tem a ver com cultura, e se inovação gera valor, é valor para o outro. Logo, para eu ser inovador, tem que saber o que o outro precisa. Então, acho que a grande mudança, principalmente no Brasil, e à luz do design organizacional, é botar, para mim, cada vez mais o cliente no centro. Né? E esse cliente pode ser interno também, e deve ser interno, né? São as pessoas que trabalham com a gente, e também os consumidores, e a gente tentar construir não mais por eles. Né? Porque assim, eu já sei o que o meu cliente sabe, meu cliente quer, ele precisa disso, o funcionário precisa disso, a gente traz ele para o centro e a gente constrói com eles, que isso é design. E você tem notícia de algumas pesquisas do clima organizacional das empresas de gestão ágil? Bom, as maioria das empresas que eu conheço são pequenas, né? Não são empresas grandes, e assim, o clima, você sabe por causa dos 3C do mineiro, né? Você conversar, cozinhar e costurar. Empresa pequena você dialoga no olho, você sabe que o cara está bem ou está mal, né? As grandes precisam fazer pesquisas pelo volume, né? Mas o que eu posso... volume de funcionários, né? Você trabalha numa empresa de 25 mil, você fala como está o nível de engajamento. Se você não tiver pesquisa, você não vai conseguir ter uma resposta, porque até você conversar com todos, que estão em plantas diferentes ou em mundos diferentes, mas o que eu tenho visto é que se inovação tem a ver com gente, para mim, não com tecnologia, e gente que olha para a gente, tem pesquisas que mostram que mais de 50% dos funcionários das empresas estão olhando para a grama do vizinho, estão querendo sair, porque o ambiente não está legal. Então, se inovação se faz com gente, e gente que está dentro da empresa está olhando para fora, você não inova. Então, para mim, engajamento, felicidade no trabalho, orgulho no trabalho, para você falar para o outro que você está numa dada empresa, para mim é o ponto inicial para você começar a construir inovação. Porque para você inovar, você tem que acreditar na empresa que você está. Você tem que acreditar que o propósito dela é gerar valor para o outro. Se o engajamento interno está baixo, a galera está olhando para fora, dificilmente você vai ter uma empresa que inova. A empresa ágil tem alguma relação com, olha, lá se trabalha demais, lá tem que ser muito rápido, tem que acompanhar, tem alguma coisa a ver com isso? Ou a empresa é ágil pelos métodos, processos? Né? Você tem o ócio criativo na empresa ágil. Por exemplo, vamos dizer uma empresa grande de tecnologia, porque essa a gente pode falar que ela é tão grande que não... A Google, por exemplo, é exemplo de uma empresa ágil? Acho que sim, dentro do contexto dela, sim. Né? O que eu sinto é assim, quando a gente tomar cuidado para não confundir a empresa ágil com a empresa pequena. Né? Você pode ter uma empresa grande que também usa métodos ágeis. A empresa pequena é que nem criança, eu acho. Né? Quando, empresa pequena, eu falo, empresa que quando é uma startup que está começando com 2, 3, 4 pessoas. Às vezes a empresa não aprendeu os vícios da grande e por não saber dos riscos, ela avança. Né? Então criança, você fala para atravessar a rua, ela não olha a rua. É uma questão de cultura. Por exemplo, é mais fácil se implantar uma empresa ágil nos Estados Unidos, que é o pragmatismo, é o capitalismo. Tem a ver com a cultura? É porque tem a questão do sistema, do método ágil, e a gente está falando, para não confundir, tem empresa que pode ter uma velocidade mais rápida. Né? Eu acredito que você pode ter, sim, empresas grandes que são rápidas no processo, né, de estruturação de produtos, porque elas estão voltadas para a necessidade e a mudança do hábito do consumidor. Então, se você cria um dinamismo em ter essa jornada, você cria produtos conforme a mudança acontece. Então, se você tem uma você aplica, por exemplo, muito a tecnologia, vai tornar a empresa ágil e não necessariamente que a pessoa tenha que trabalhar demais, pode usar a tecnologia a favor. Porque a tecnologia está diretamente relacionada com a agilidade. O método ágil, ele ajuda as pessoas a serem mais produtivas, não tenho dúvida nenhuma. É nesse conceito. Então, as empresas pequenas que eu conheço, que eu sou mentor, né, que eu dou conselho, elas, às vezes, no começo, elas têm um dinamismo de mudança, as pessoas trabalham com uma carga horária muito grande, seja pelo tamanho da empresa, número de funcionários, e também, às vezes, pelo dinamismo sem método. Quando eles adotam a metodologia ágil nesse contexto, eles conseguem ter uma entrega com uma jornada de trabalho reduzida. Então, a metodologia, e aí não é só
benefício de uma metodologia ágil. Acho que qualquer metodologia ajuda a você ser mais pragmático, mais produtivo, melhorar a performance. O Vicente Falcone, acho que uma entrevista que ele deu, ou um livro que eu li dele, ele falava que a ausência de tempo é a ausência de método, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, se tempo é limitado e você precisa entregar um determinado tempo, ter método te ajuda a fazer mais coisas prioritárias num dado tempo. E a metodologia ágil, para mim, é uma adequação desse conceito num contexto de dinamismo e fluidez e mudança muito rápida. Hoje a tecnologia ajuda bastante. Onde a tecnologia ajuda em alguns pontos, em outros eu tenho a minha percepção que atrapalha. Eu acho que agora fiquei curioso, quais que atrapalham? A gente deixou de conversar com as pessoas. Isso faz uma falta danada. Né? Assim, eu não admito que me mandem um parabéns por WhatsApp. Se você é meu amigo, você liga para mim. Se você mínimo, é muito amigo, você vem na minha casa, dá um abraço em mim. Ou então vai lá no teu escritório, olha, hoje é o dia do teu aniversário, eu sei que você está com a família e tudo, mas essa semana eu quero almoçar contigo. Dá um jeito de... Ou você usa a tecnologia para trazer uma coisa mais calorosa. O que eu falo é que assim, essa tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela distancia. Você vai ver pessoas numa mesa que estão próximas, mas estão mexendo em redes sociais e estão na lua, né? Então, eu vi outro dia uma família, e não vou falar que eu não vivo isso em casa, né? A gente criou uma regrinha recente de entrar e pôr o celular dentro de uma caixa, mas a gente vai para restaurante e vê a família inteira sentada no restaurante comendo uma pizza. Cada um com o celular na mão. Cada um com o celular, o filho que estudou fora do país conversando com o cara que está na China, a mulher falando com a mãe que mora na tua cidade e o convívio. Então, eu acho que isso na tecnologia é ruim. Né? Porque quando você está numa empresa, numa organização, a gente sabe disso... A tua sala está aqui a 20 metros, a outra sala, e você manda um WhatsApp. Às vezes tem que falar uma coisa dura ou que é desgastante, é mais fácil você se esconder atrás da tecnologia. Mas eu acho interessante que o diálogo, ele traz alinhamento de expectativa, né? E muitas vezes a gente falou, o cara tem QI, né? Eu sou da época que o cara fala, esse cara tem um QI alto, né? Não é o que indica, né? O coeficiente intelectual. Hoje você vê o coeficiente emocional e relacional tomando uma proporção na alta executiva muito maior, às vezes, do que o coeficiente intelectual. Você fala, o cara é muito inteligente, mas ele não sabe lidar com pressão. O cara não sabe criar relacionamento, ele não consegue convencer o outro, ele não consegue influenciar. E isso é difícil de ensinar, não é fácil, hein? Você ter habilidades emocionais de relacionamento não é para qualquer um. Você sabe que anos atrás, 20 anos atrás, uma grande empresa multinacional, eles transferiram uma pessoa da área financeira para já praticamente direto como recursos humanos. Aí eu perguntei, puxa vida, aí o diretor falou, olha, recursos humanos, 50% é relacionamento, habilidade, saber lidar com as pessoas. Os outros 50%, ele já tem um conhecimento, fica mais fácil. Você concorda com essa? Eu concordo em partes, porque eu acho que esses 50 agora não é mais dos recursos humanos. 80 é a habilidade do gestor. A área de recursos humanos... Então aumentou a habilidade do relacionamento. Porque os problemas humanos no passado, no que eu entendo, era delegado para a área de recursos humanos resolver. E eu acredito que a área de recursos humanos hoje ela é uma área de cultura e marca, onde ela cria um ambiente para que a liderança e a própria equipe de funcionários, né, tenha um ambiente propício para ela se responsabilizar dos atos. Eu acredito que recursos humanos, não tanto tempo atrás, virava mãe, né? Puxão de orelha, dá bronca, penaliza, e a gente tem que criar um espaço. Os tempos mudaram. Né? Tem que criar um espaço para que o líder assuma, né? O líder, as equipes assumam a responsabilidade. Adulto, você trata como adulto. Eu tinha um colega, uma pessoa na minha equipe, que é colega também, numa outra empresa, que era um estagiário. Ele tinha 22 anos. E aí eu fiz uma pergunta para ele um dia. Eu te trato como adulto ou como adolescente? Eu queria entender como ele se... Ele falou, me trata como adolescente. Eu falei, mas 22 anos é adulto. Então eu vou te tratar como adulto. Né? Então as pessoas nas relações dentro das organizações, elas se infantilizam e elas, no passado, e algumas no presente, transferem para a área de recursos humanos resolver o problema ou resolver a situação, algo que era da responsabilidade do próprio, né? Então era muito comum funcionário me procurar para falar, puta, estou tendo um problema com o meu líder. Aí eu brinco com ele, eu oriento, se eu tivesse no seu lugar, se eu fosse você, eu iria encontro ao seu líder e isso que você está trazendo para mim, a gente dialogava lá. O que eu posso fazer é te dar orientação de como essa conversa ser produtiva. Mas se eu for conversar com ele, ele vai ficar chateado porque você não foi falar com ele. Isso é óbvio, né?
É a mesma coisa ele vir falar de você para mim e depois eu falar que ele falou comigo. Então, adulto conversa, então estabelecer nesse momento de mudança, essa conversa, esse diálogo, né? Os 3 C do mineiro, né? Conversar, costurar e conversar, aproximar esse alinhamento de expectativa é um grande papel da área de recursos humanos, que acho que já passou do tempo de deixar de chamar recursos humanos, né? Porque humano nunca foi recurso, né? E chamaria o que agora? Era departamento pessoal nos anos 70. Depois virou relações industriais, né? Recursos humanos, às vezes com outras, gestão de pessoas, e de gente e tal. Que nome você daria, então? Uma vez uma pessoa me perguntou isso, eu falei, primeiro mude o comportamento e a partir da mudança do comportamento você define o nome. Mas eu gosto de algo conectado com cultura e com branding, com marca. Só que o negócio é tão profundo que entender que quem faz a marca da empresa são os funcionários, né? Seja só a compra de produtos da sua empresa ou serviço, como também é o interesse das pessoas trabalharem lá, que até o pessoal entender que cultura e marca e recursos humanos vai parecer que é fantasia da minha cabeça. Mas eu não chamaria de recursos humanos. Na Capitalis a nossa área chama People. Né? Como ele tem uma influência americana... Pessoas, então? Pessoas. E o que faz? Né? Se você justificar que a área de pessoas faz o que a área de recursos humanos faz, então a sua área de recursos humanos não é de pessoas. Gustavo, muito obrigado. Um grande prazer tê-lo aqui conosco, aqui nessa entrevista com Meta News. E suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do debate, dessa troca de informações. E eu queria deixar uma provocação para quem está nos assistindo, né, antes de a gente ir para o modismo, antes de a gente ir implementar alguma ferramenta nova, que a gente possa, primeiro, conhecer, né, ter muito clareza de qual é a dor que a gente vai resolver com essa metodologia, criar um cenário de hipóteses que a gente quer trabalhar para que essa metodologia, essa ferramenta, ela venha a nos ajudar, que eu faça um piloto, que eu teste primeiro envolvendo as pessoas e depois eu expanda isso, né, para outras áreas ou para a empresa como um todo. Porque eu tenho visto que às vezes os modismos, eles não são testados, né? E aí você tem uma recorrência de executivo gerando em algumas áreas, e RH é uma coisa comum, onde cada um vai trazendo um pedacinho de uma solução, uma ferramenta diferente, e isso para a cultura às vezes é ruim, porque a cultura ela não vai se solidificando, né? As pessoas vão tendo descrença quanto ao método antigo. Então começa pequeno, testa, prova, né? Que nem comida, né? Estava falando do mineiro, põe um pouquinho na mão, deixa queimar ali, tá quentinho, prova pequenininho, vai temperando e aí vai fazendo sentido e aí vai expandindo. Coisa que empresa menor até faz com todo mundo porque é pequena, né? Então as grandes elas podem fazer isso de maneira muito bem estruturada, sensitiva, né? Tendo a percepção e a experiência de provar isso antes de botar para todo mundo, né? Quando a gente vai fazer uma comida nova, a gente não convida 200 pessoas para provar. Exatamente. Né? Faz na cozinha pequenininha, depois vai convidando os outros. Testa primeiro. Testa primeiro. Ok. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Meta News agradece aí a sua participação e parabéns pela entrevista. Obrigado.